Olá, turma do 9º ano, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula da semana 3, que o assunto dessa semana será potenciação com expoentes inteiros. O que significa dizer isso? Vamos trabalhar conceito por conceito. Primeiro vamos lembrar o que é potenciação, depois vamos ver quais são os expoentes que existem e o que significa dizer inteiros, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar o que é potenciação. Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. O que é isso, professor? Eu tenho aqui um número, que eu chamo de base, na potenciação, e um outro número, que eu vou elevar a esse número. O que significa isso? Significa dizer que se eu tenho infinitos fatores sendo multiplicados, eu posso agrupar todo mundo em uma notação só, certo? Essa aqui é a notação da potenciação, certo? Então, se eu tenho aqui 3 como base e elevado a 2, significa dizer que a minha base vai ser multiplicada 2 vezes por ela mesma. Quando eu multiplicar, eu tenho uma resposta. Essa resposta é chamada de potência, que é justamente a resposta, é justamente o assunto que nós vamos trabalhar, ok? Então, é isso que é potenciação. Recordamos isso? Vamos aos exemplos. Então, já sabemos que a base, ela tem que ser diferente de zero, quando o n for zero, diferente de zero, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, 2 elevado a 4. Então, significa dizer que o 2, para eu achar a potência, eu tenho que multiplicar 4 vezes por ele mesmo. Quando eu multiplicar isso por ele mesmo, vai dar o quê? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. O 5 aqui eu vou repetir quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 3 elevado a 1 dá 3. Por conceito, tá? A gente vai depois, podemos em um outro momento ver a demonstração disso, mas todo número elevado a 1 é ele mesmo. E todo número elevado a 0 é 1. Esses dois é por conceito, tá bom? Vamos ver algumas frações que têm potenciação, certo? Aqui eu tenho a base sendo 1 sobre 3, e eu vou multiplicar isso 5 vezes. Então, vai ficar, ó, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Então, multiplicando isso, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, multiplicações de 1 sempre é 1. Agora o 3, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Agora, vamos pegar a base sendo negativa. Menos 1 sobre 2. Repetir 3 vezes. Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Vamos multiplicar isso 3 vezes. Ó. 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Professor, e esse menos? Esse menos a gente vai ter que fazer a regra de sinais. Ó. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Na prática, funciona o seguinte. Ó. Se o expoente for um número ímpar, e a base for negativa, a resposta sempre é negativa. E se for par, ela vai ser positiva. Vamos conferir? A base aqui, olha, é 5 sobre 6. Não, a base é menos 5 sobre 6. Vou multiplicar ela 2 vezes por ela mesma, certo? Menos 5 sobre 6. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 5, 25. Menos com menos, dá mais. Dividido por 6 vezes 6, 36. E assim eu tenho alguns exemplos de potências com frações. Agora vamos tomar cuidado com os expoentes. Veja, mas e se os expoentes forem negativos, o que acontece? O que acontece é que, por definição, a gente tem que transformar ele em positivo. E como é que ele fica positivo? Quando ele vai para, ou para o numerador, se ele estiver no numerador, ele vai para o denominador. Positivo. Se ele estiver no denominador, ele vai para o numerador positivo. Ou seja, aqui eu transformo em 1
5 elevado a 2. Ou seja, ele fica positivo quando ele vai para o denominador. E aí eu resolvo normalmente, ó, 1 sobre 5 vezes 5, que dá 1 sobre 25. Agora, e se for uma fração negativa elevada a um expoente negativo? Primeira coisa que você tem que se preocupar é transformar o expoente em um expoente positivo. Como é que faz isso, professora? Inverte a fração. Então, vai ficar, ó, menos 4 sobre 3. 4 sobre 3 elevado a 2. Pronto. Agora que meu expoente está positivo, é só resolver normalmente. Você vai repetir a base 2 vezes. Então, vai ficar, ó, menos 4 sobre 3 vezes menos 4 sobre 3. Vou colocar o parênteses para ficar organizado. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Dividido por 3 vezes 3, 9. Vamos para alguns exemplos? Aqui, olha, expoente negativo, fração. Faz o quê? Inverte a fração e coloca o expoente positivo. Certo? 2. E aí você repete normal. 4 vezes 4 dividido por 3 vezes 3, que dá 16 sobre 9. Aqui a mesma coisa, o expoente negativo e fração inverte a fração, certo? E aí o expoente fica positivo. Aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10, dividido por 7 vezes 7 vezes 7. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. Vamos fazer a continha aqui bem rapidinho. Dá 28 com 6, 34. 343. Mesma coisa, ó, expoente negativo, fração, inverte a fração e coloca o expoente positivo. Aqui fica, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, dividido por 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, vezes 5, 625, sobre 1, ou somente 625. Por último, aqui, quando o expoente está elevado a 1, você vai inverter, porque está negativo, né? E vai elevar a 1. Ora, mas todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta é a própria base. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora não tem mais fração, mas o meu expoente está negativo. Faz o quê, professora? Vamos inverter também, mas vai ficar 1 sobre ele positivo. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mesma coisa, ó, vamos inverter a base. Então, fica positivo quando você inverte. E aí eu multiplico. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mesma coisa aqui, olha. Você inverte e resolve 1 sobre 9, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui, olha, 1 sobre 10 elevado a 3. Então, vai ficar 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1 sobre 1000. Legal? Vamos ver algumas propriedades importantes da potenciação. A primeira é quando eu multiplico bases iguais. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Mesma base, você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 8. A gente não resolve, a ideia da propriedade não é resolver, é simplificar uma conta grande, tá certo? A mesma coisa vai acontecer, olha aqui, se for uma divisão, ó, divisão de potenciação, mas tem que ser a mesma base. Por exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Não, vou botar um número que dê negativo. 5.
Então, olha, aqui eu vou conservo a base e subtraio, ó, subtração do de cima com o de baixo. Mas, professora, 3 não dá para subtrair de 5. Então, tem que lembrar, eu tenho R$3 e devo 5. Vou pagar os meus 3 e vou ficar devendo 2, certo? Aqui é potência de potência. Veja, eu tenho um número que está elevado a, por exemplo, 5, e que está elevado a outro número, por exemplo, 3. Potência de outra potência, veja, potência de potência. Então, como é que eu faço para resolver? Conserva a base e multiplica os expoentes. Multiplicando os expoentes vai dar 15, aqui no caso do exemplo. E aqui é uma potenciação de fração, que também não é difícil. Quando eu tenho uma base, por exemplo, 3 sobre 5 elevado a 2. É a mesma coisa que 3 vezes 3, 5 vezes 5. Ou seja, 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Ah, professora, por que a senhora não resolveu? A ideia das propriedades não é resolver, é simplificar uma conta grande. Vamos, por exemplo, aqui, olha, potência, produto de mesma base. Conserva e soma. 6 mais 2, 8. Produto de mesma base. Conserva a base, soma-se os expoentes. 9 elevado a 5. Aqui é divisão, tá certo? Pode ser assim, pode ser em forma de fração. Conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2 dá 4. Conserva a base, ó, divisão, subtrai também, ó, 2 menos 3. Mesma coisa, ó, 2 não dá para subtrair de 3, mas tem que lembrar da regrinha. Então, eu tenho R$2 e devo 3. Vou ficar devendo 1. Aqui, olha, eu tenho potência de potência, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. 7 elevado a 8. Aqui, ó, conserva a base e multiplica os expoentes. 12 elevado a 6. Aqui eu tenho produto de bases diferentes, mas com o mesmo expoente. Significa, não estava lá na propriedade, mas eu vou comentar aqui com vocês. Significa dizer que eu posso levar ao quadrado cada uma dessas bases, certo? Aqui também, ó, eu posso levar ao cubo cada uma das bases. Ok, gente? Esse foi o assunto da gente, potenciação. Um abraço, até a próxima aula.